Olá, boa tarde. Que alegria a gente poder estar hoje aqui para a gente começar o nosso bate-papo de alimentação saudável nas escolas e o Ano Internacional de Frutas, Legumes e Verduras, promovido pelo Fórum Distrital da Promoção da Alimentação Adequada e Saudável das Escolas do DF. Já agradecemos a presença de cada um aqui que está nos assistindo pelas redes sociais. Gostaria de agradecer também a presença das instituições integrantes do Fórum, fruto do Decreto 36.900, lá de 2015, que regulamentou a lei da cantina, como a gente chama, que é a 5.146 de 2013. Então, em nome do Fórum, aqui representado pela Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal, Conselho Regional de Nutricionistas da Primeira Região, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional e Conselho de Saúde. Também quero agradecer os membros convidados, representantes do Programa Saúde da Escola, tanto da Secretaria de Estado de Educação como da Secretaria de Saúde, a Gerência de Serviço de Nutrição e a Gerência de Apoio à Saúde da Família, ambos da Secretaria de Saúde. Então, a gente deixa o nosso agradecimento a todos que têm contribuído para enriquecer o fórum. A gente também deixa um agradecimento especial àqueles que estão tornando possível a realização desse evento. Então, Jaqueline, assessora da SUDEB, Aldine, nosso intérprete, por ter topado estar hoje aqui conosco nesse desafio. A equipe de Educação Alimentar e Nutricional da Secretaria de Educação e as nossas chefias, a Diretoria de Alimentação Escolar e as suas gerências. Então, sem mais delongas, eu passo a fala agora para a representante da Diretoria de Alimentação Escolar, Camila Fernanda, para uma breve saudação. Posteriormente, já chamo a Juliene Moura, responsável técnica do Programa de Alimentação Escolar, para ela falar um pouquinho dos avanços do programa aqui no contexto do DF. Camila. Boa tarde a todos que estão participando do nosso evento. É com muita alegria que a DIAI está à frente do fórum, né, representando a Secretaria de Educação. E é um prazer para a gente estar participando dessa iniciativa do fórum de acompanhamento à alimentação adequada nas escolas e fazer parte desse bate-papo acerca da alimentação saudável nas escolas e no Ano Internacional de Frutas e Legumes. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação do senhor Daniel Balaban. É um privilégio para nós contar com a sua fala. E considerando que a ONU estabeleceu, né, a Assembleia Geral da ONU estabeleceu que esse é o Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras, a gente acha que não há um melhor momento para falar desse contexto dentro do Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal. Portanto, esse encontro oferecerá um debate sobre as questões referentes à segurança alimentar e nutricional perante o Programa de Alimentação Escolar, com o fito de garantir esse direito humano à alimentação adequada e saudável, principalmente nesse contexto de pandemia, e sempre conscientizando sobre os benefícios nutricionais e para a saúde do consumo desses alimentos. Tenho certeza que o evento será um sucesso, e a gente agradece sempre a participação de todos. Tenha um bom evento. Obrigada, Camila. Então, a gente convida agora a Juliene, responsável técnica pelo Programa de Alimentação Escolar do DF, para uma palavrinha sobre os avanços do programa aqui no estado. Juliene. Boa tarde a todos. É muito prazeroso estar aqui. Eu agradeço a presença de todo mundo relacionado ao fórum. Como responsável técnica pelo Programa de Alimentação Escolar do DF, essa oportunidade que a gente está tendo de debater sobre temas como alimentação adequada e saudável, consumo de frutas e hortaliças, ele casa perfeitamente com os objetivos do PNAE, que é garantir o crescimento, a aprendizagem, o desenvolvimento biopsicossocial, o bom desempenho escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis para todos os estudantes matriculados na rede pública do DF.
Os objetivos do PNAE, eles são alcançados aqui no DF por meio de um planejamento e elaboração de cardápios específicos que levam em consideração a modalidade de ensino, as necessidades alimentares dos alunos, nutricionais, a idade, o tempo que o estudante permanece na escola. Os nossos cardápios, eles têm como base a utilização de alimentos in natura ou minimamente processados, e conforme é preconizado pelo Guia Alimentar da População Brasileira. E segue as diretrizes de respeitar as necessidades nutricionais dos estudantes, os hábitos e a cultura alimentar da nossa localidade, pauta-se na sustentabilidade, na sazonalidade e diversificação agrícola da nossa região e na promoção da alimentação adequada e saudável. Nos últimos anos, né, com o aumento do nosso número de nutricionistas, do quadro técnico próprio da Secretaria de Educação, o PAEDF ele vem crescendo e melhorando em qualidade e quantidade. A atuação da equipe técnica, ela foca principalmente, entre outras ações, né? A gente está focando na redução da presença de alimentos enlatados, na eliminação dos sucos industrializados do cardápio. As especificações técnicas para compras dentro da Secretaria de Educação, elas são acompanhadas e feitas diretamente por nutricionistas com auxílio dos técnicos administrativos da Secretaria. A gente está focando também no aumento das ações de educação alimentar e nutricional. Mesmo com a pandemia, a gente fez a elaboração de vários informes técnicos, webinário, parcerias com universidades, postagens e campanhas nas redes sociais. A gente também teve o aumento do consumo de alimentos in natura e minimamente processados, com aumento substancial das frutas e hortaliças a partir da parceria com a SEAGRE e a Emater. Essa parceria foi muito importante para a gente poder conseguir adquirir os nossos alimentos da agricultura familiar. Em 2021, com a chamada pública que finalizou agora no mês de junho passado, a gente vai conseguir adquirir 32 tipos diferentes de frutas e verduras e hortaliças, que vai ser distribuído para quase 500 mil estudantes por meio de 16 contratos. São 16 contratos com 16 cooperativas de agricultores familiares diferentes. Além disso, né, a gente está tendo um atingimento em média da oferta de 350 gramas de frutas e hortaliças por semana no início do ano de 2020, já atendendo e ultrapassando as 280 gramas obrigatórias pela portaria, pela resolução 6 de 8 de maio de 2020 do FNDE. A gente também teve o atingimento em média de 412 gramas de frutas e hortaliças por semana com a distribuição das cestas verdes no ano de 2020 e 2021. Vale lembrar que o Brasil está voltando para o mapa da fome. E no outro extremo, é claro, a gente tem a obesidade infantil, com índices alarmantes, né? Segundo o Unicef, no último relatório de 2019, estima-se que 42 milhões de crianças estão com sobrepeso. Isso quer dizer que é uma proporção de 1 a cada 5 crianças no mundo está com sobrepeso. Segundo o último Policy Brief, né, que foi elaborado pelo Programa Mundial de Alimentos, lançado no mês de junho, a escola, como promotora, né, de práticas alimentares saudáveis, é um aliado fundamental para a formação de hábitos alimentares adequados, com estímulo regular do consumo, né, de frutas e hortaliças, tornando-se uma das estratégias mais efetivas para conter o avanço da obesidade. Dessa forma, né, a gente debater temas sobre o consumo de frutas e hortaliças e alimentação adequada, ela nos oferece momentos de reflexão e questionamento sobre o atual cenário do Brasil, principalmente no meio de uma pandemia mundial. Então, a gente pensar estratégias ou possíveis soluções que possam ser trabalhadas em prol da promoção da saúde, da segurança alimentar, dentro do contexto da alimentação escolar, é extremamente importante e válido. Então, assim, esse evento, ele é importante por isso. Então, assim, eu desejo um bom evento a todos, eu agradeço muito a presença de todos e que a gente tenha um bom evento. Boa tarde. Obrigada, Juliene. Obrigada, Camila, por estarem aqui conosco, pelas palavras. Então, como Juliene e a própria Camila colocaram, esse evento é para celebrar o Ano Internacional de Frutas, Legumes e Verduras, e aí nós do Fórum elaboramos um material, nós vamos passar agora, uma forma um pouco diferente, em forma de vídeo. A gente já deixa aqui registrado nosso agradecimento à Sandra Campelo, da Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia, que nos ajudou
na elaboração do vídeo. E aí a gente espera que o material ele seja utilizado em vários espaços aqui do DF. Vocês já podem encontrá-lo no site da Secretaria de Educação. A gente já vai começar após a live o compartilhamento do material. Então vamos ao vídeo. O ano de 2021 foi escolhido pela Organização das Nações Unidas como o Ano Internacional das Frutas e Vegetais, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a importância de incluir esses itens na alimentação para melhorar a saúde da população. Além disso, essa escolha visa fortalecer o debate sobre a relevância da produção sustentável e da redução do desperdício de alimentos. Desta forma, o Fórum Distrital de Promoção à Alimentação Adequada e Saudável nas Escolas elaborou esse material no intuito de compartilhar benefícios do consumo de frutas e hortaliças, bem como apresentar estratégias para a inclusão desses itens na alimentação e redução de seu desperdício. Você sabe qual é a recomendação de frutas e hortaliças por dia? A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de 400 gramas de frutas e hortaliças por dia, o que representa cerca de 5 porções. No entanto, apenas 1 em cada 4 brasileiros consome a quantidade ideal recomendada, e estudos apontam um aumento do uso de alimentos ultraprocessados, que são os industrializados, e que trazem vários riscos à saúde da população. O baixo consumo de frutas e hortaliças pode aumentar o risco de desenvolver doenças como obesidade, pressão alta, diabetes e câncer. E você sabe quais os benefícios de comer frutas e hortaliças? O consumo frequente em quantidade adequada de frutas e hortaliças tem papel fundamental na promoção e na manutenção da saúde, proporcionando uma melhor qualidade de vida. Eles trazem saúde e disposição, são de extrema importância para o bom funcionamento do intestino e das funções vitais do corpo. São fontes de fibras, sais minerais, vitaminas e água, e contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico. Algumas estratégias para comer mais frutas e hortaliças. A primeira dica é comprar frutas e hortaliças em feiras, pois é uma ótima oportunidade de ter alimentos de qualidade, frescos e com preço mais acessível. Outra dica é comprar alimentos da safra. As frutas e hortaliças da safra, ou seja, na melhor época de disponibilidade, são mais baratas, têm menos uso de agrotóxicos, têm um sabor mais intenso e são mais nutritivas. Você sabe como higienizar frutas e hortaliças da forma correta? Primeiro você precisa lavar em água corrente, uma por uma, folha por folha, com bastante atenção. Depois, colocar de molho numa solução clorada por 15 minutos, tomando cuidado para que cubra todos os alimentos. E depois, enxágue em água corrente limpa. Agora vamos falar um pouco sobre o desperdício de alimentos. O desperdício está presente nas diferentes partes da cadeia produtiva. Para que a gente consiga fazer nossa parte e evitar o desperdício de alimentos em casa, vou trazer algumas dicas. A gente pode aproveitar todas as partes comestíveis dos alimentos, evitar comprar em grande quantidade, conservar da maneira adequada e preparar somente o necessário para a refeição. Dessa forma, se evita o desperdício dentro de casa. Agora que você já sabe um pouco mais sobre a importância de frutas e hortaliças e como evitar o desperdício, inclua mais vegetais na sua dieta. Isso faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Vocês viram o vídeo que o grupo do fórum fez. Nós tivemos alguns problemas técnicos na apresentação, mas isso faz parte. Então, sem mais delongas, eu só reforço o agradecimento à nossa assessoria de comunicação pela parceria e ao Jimmy, que vai ficar até o final aqui conosco. E aí eu já passo a fala para a nossa mediadora do fórum. Ela é representante da Secretaria de Saúde, é Dilian Silva, nutricionista da Vigilância Sanitária. Dilian é mestre em bioética e doutorando em saúde pública. Ela vai conversar com o nosso convidado mais que especial, Dr. Daniel Balaban. Ele é economista, é mestre em relações internacionais, especialista em políticas públicas,
cooperação internacional, mobilização de governos e iniciativas inovadoras. Desde agosto de 2011, é o diretor do Centro de Excelência contra a Fome e representante do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Ele desempenhou a função de assessor especial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República e atuou por 8 anos como presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É com vocês, Gília, e o nosso muitíssimo obrigado. Boa tarde, doutor Daniel. É uma alegria muito grande tê-lo conosco hoje à tarde nesse bate-papo. Em nome do Fórum, gostaria também de reforçar o nosso agradecimento por estar dedicando o seu tempo aqui para participar junto com a gente. E já que a gente está falando de alimentação saudável, né, de acesso à alimentação, de segurança alimentar e nutricional, eu trago aqui uma fala de Carolina Maria de Jesus, no seu livro Quarto do Despejo, em que ela diz que a tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Considerando, então, que a gente está vivenciando um momento muito difícil para o nosso mundo todo, né, no nosso âmbito internacional, a gente sabe que o Fundo Monetário Internacional e outros órgãos também vêm apontando que a Covid e as situações que ela vem criando no mundo de fome, de dificuldade de acesso aos alimentos, ela ameaça apagar décadas de progresso internacional no combate, nas medidas de combate à desnutrição em todo o mundo. A gente sabendo que no cenário nacional a gente também tem quase 20 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Eu queria ouvir um pouco do senhor, doutor Daniel, que nos colocasse um pouco a visão do PMA a respeito dessa situação, quais as perspectivas de a gente enfrentar esses desafios, como está sendo vista a questão do mapa da fome, do retorno de alguns países, inclusive o Brasil, ao mapa da fome, como que o PMA vem enxergando isso, doutor Daniel? Bom, primeiramente, muito bom dia, Gillian, muito bom dia, muito boa tarde, estamos de tarde a todas e todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês nesses festejos do ano das frutas, verduras e legumes das Nações Unidas. E você começou muito bem, né? Porque você citou a Carolina Maria de Jesus, e o caso dela é bem emblemático. Para quem não conhece, ela é uma escritora brasileira. Ela escreveu esse livro no ano, se não me engano, 1960. Ela vendeu mais de 3 milhões de cópias desse livro. Esse livro foi traduzido para 16 idiomas diferentes, em mais de 40 países do mundo. Vejam que coisa, vejam que feito. Agora, mais ainda, lembrando que a Carolina Maria de Jesus, ela trabalhava catando lixo, catando para reciclagem, né? Então, é uma pessoa muito pobre, né? Se fazia de tudo para conseguir trazer alimentos para si, para sua família. E ela, além de tudo isso, ela ainda teve tempo de escrever um best-seller, né? Quem consegue vender 3 milhões de cópias de um livro ainda nos anos 60? E ela foi aclamada em vários países do mundo. Infelizmente, aqui no Brasil, ela não escreveu só esse livro, ela escreveu outros. Aqui no Brasil, ela não teve mais espaço, editoras não queriam mais editar os livros dela, mostrando o racismo estrutural que existe no Brasil de longa data. Ela já morreu, então ela era uma moça preta, pobre, né? Tudo aquilo que a gente chama de os esquecidos. Aquelas pessoas que hoje estão aqui no Brasil, em torno de mais de 20 milhões de pessoas, que estão nesse momento sem ter alimentos para si e para sua família. E a dor da fome é uma das piores dores que alguém pode sentir, porque além da dor, né, natural, né, ela ainda tem uma dor psicológica, porque a pessoa tende a se considerar um fracassado, uma pessoa que não venceu na vida, porque a nossa sociedade nos leva a crer isso. Só vence na vida quem tem dinheiro, quem conseguiu amealhar bens. Esse venceu na vida. Aquele que não conseguiu, ele não venceu. O que é uma idiotice, é uma estupidez que o tempo vai mostrando. A vida não foi feita
para a gente juntar bens. A vida foi feita para a gente fazer o bem, né? E a gente não conseguiu entender isso ainda. Então, é muito interessante a sua pergunta, porque hoje nós vemos, de novo, o fantasma, né, da fome assombrando não somente o mundo, mas aqui no Brasil. Aqui no Brasil é mais emblemático e pior ainda, porque nós vivemos num país que tem muitos alimentos, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, e, ao mesmo tempo, nós temos um contingente enorme de quase 20 milhões de pessoas que agora, nesse momento, não têm o que comer. Então, essas pessoas, na realidade, elas não são fracassadas, elas são vítimas da sociedade. E é assim que nós devemos tratá-las, vítimas. Então, vítimas, nós temos que ajudar, nós temos que fazer o possível e o impossível para agora, porque a fome não pode esperar, dar um prato de comida, dar uma quentinha, dar cesta básica, trabalhar, né, de uma forma que as pessoas tenham alimentos nesse instante que elas estão passando fome. E, ao mesmo tempo, nós temos que trabalhar e pensar políticas públicas para que essas pessoas voltem à sociedade, voltem a trabalhar, a produzir, a poderem colocar o seu pequeno negócio, porque todas as pessoas são trabalhadoras, todas as pessoas são pessoas que tentam e se esforçam e trabalham muito mais do que eu, de repente, do que vocês, para conseguir. E é por alguma questão da vida que não nos cabe analisar, não nos cabe julgar, né? Elas estão nessa situação agora de fome. Então, o mais importante é a gente entender esse caso, ajudar essas pessoas que estão passando essas dificuldades nesse momento e, ao mesmo tempo, trabalharmos junto aos governos políticas públicas perenes que possam voltar a incluir essa população na cidadania. Essas pessoas estão prontas para receberem, desde que haja uma vontade política para resolver esse problema, Dília. Sim, doutor Daniel, eu entendo também que essas ações têm que ser, como o senhor colocou, sustentáveis, né? Perenes, têm que ser ações, muitas vezes as ações emergenciais são criticadas, mas como o senhor também bem destacou, a fome não espera, né? Então, a gente precisa tanto de ações emergenciais como de ações no longo prazo, de sustentabilidade, né? E o Brasil tem um histórico também nesse sentido, de desenvolver esse tipo de ação que em outros tempos foi muito também admirada, copiada por alguns outros países, né? Em diferentes graus de desenvolvimento com relação ao Brasil também. Eu acho que seria bom o senhor também colocar um pouco, se o senhor puder, como que é esse paradoxo que a gente tem uma produção muito grande de alimentos no nosso país e, ao mesmo tempo, a gente tem muitas pessoas sem acesso a uma alimentação, né? Como a gente explica isso? Como a gente tenta entender esse paradoxo e trabalhar para que essa situação seja modificada? Gillian, você toca num ponto que eu trabalho muito com outros países. O meu principal trabalho é ajudar países a criarem políticas públicas de combate à insegurança alimentar e nutricional. E esses países, os governantes e as pessoas do mundo inteiro estão se perguntando isso. Poxa, mas como que o Brasil consegue estar entre os 3 maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo? O Brasil hoje tem uma produção de alimentos que alimenta quase 1 bilhão de pessoas ao redor do planeta Terra, e, ao mesmo tempo, deixa com que pessoas aqui no Brasil não tenham o que comer. E isso é uma pergunta extremamente importante, porque quando nós trabalhamos em alguns países que têm fome, esses países estão passando por algum desastre climático, estão passando por conflitos, por guerras, né? E aí eles não têm alimentos produzidos, porque esses conflitos, essas guerras, esses desastres climáticos, parou a produção de alimentos. Então, não há alimentos suficientes naquele país. Então, a fome acaba sendo uma consequência dessa falta de alimentos. Enquanto que aqui é diferente. Aqui nós temos. Só o que a gente desperdiça de alimentos durante um ano daria para alimentar esse contingente todo e mais metade dos países em desenvolvimento no mundo. Então, o Brasil se presta ainda a desperdiçar um monte de alimentos. O agronegócio, que é o que trabalha e produz para exportação, o nome diz, é negócio. Ele não é um agrossocial, ele é um agronegócio. Então, como sendo negócio, ele está preocupado em vender o produto pelos melhores preços e ter o melhor lucro possível. E isso está certo na ótica deles. Porque com o dólar
muito, muito caro, ou seja, o dólar está extremamente valorizado aqui no Brasil, R$ 5, oscila R$ 5, já chegou a quase 6, né? Então, ficou muito mais barato para eles conseguirem vender o seu produto lá fora. O produto é muito bem remunerado e eles ganham muito dinheiro com esse produto sendo exportado. E aqui dentro eles não vão conseguir vender, porque se eles forem vender no mesmo preço que eles vendem lá fora, aqui dentro vai ficar muito caro. Então, aqui, para nós que temos ainda um salário, somos todos assalariados, o nosso salário não aumenta, né? Ainda temos agora uma inflação que está começando a voltando a crescer, e muita gente desempregada por conta de todos os processos econômicos que aconteceram, né? Todas as crises, né? Então, as pessoas estão sem recursos. Então, além de tudo, elas não têm recurso suficiente para comprarem os alimentos. Então, nós estamos numa tempestade perfeita, né, para que esse processo acabe se desenvolvendo. Então, eu acho que é muito importante que o Brasil ele comece, porque tudo isso tem solução, isso tudo é um desarranjo nas políticas públicas. O Brasil meio que se desestabilizou. Vamos dizer assim, você colocou, a gente tem um trem, o trem saiu do trilho. O que a gente tem que fazer é voltar a botar o trem no trilho do desenvolvimento e no combate às inseguranças nutricionais, alimentares e nutricionais que nós temos. E nós já sabemos como fazer isso. Você já falou, o Brasil, quando decidiu e colocou na pauta do dia o combate à fome, o combate à miséria, o Brasil foi exemplo para o mundo. O que precisa ser feito? É retomar aquelas políticas que foram meio que esquecidas, meio que abandonadas por conta dos problemas que aconteceram ao longo dos últimos anos. Então, tem que voltar. Não precisamos reinventar a roda já está inventada. O que nós precisamos é voltar àquele ciclo e voltar a colocar essas políticas públicas com orçamento adequado, né, na pauta do dia. E como é que se faz isso? Discutindo essas questões, debatendo essas questões e fazendo com que essas questões sejam colocadas para aquelas pessoas que hoje têm o poder de decisão, né? Então, quando a gente fala de fazer política, é isso. Quando a gente está agora debatendo o assunto, a gente está, em suma, fazendo política, discutindo como tentar resolver um problema e como chegar a soluções. É isso que o brasileiro precisa, voltar a debater, discutir e fazer com que esse assunto volte à ordem do dia, né, para os tomadores de decisão, sejam nacionais, distritais, municipais. Perfeito, doutor Daniel, é tudo que a gente quer ver também. E existe um pouco essa visão ainda que, no meu entendimento, é uma falsa contradição entre as políticas econômicas e as políticas sociais, né? A gente acredita que o social precisa ser priorizado para que a economia funcione de forma adequada. Então, nesse sentido também, a gente vem buscando entender como ter espaço para falar de consumo de frutas e hortaliças num cenário de fome, né? Será que isso é realmente muito oneroso? Será que a gente tem como desenhar políticas que, para além da educação alimentar e nutricional, que também é importante, mas outro tipo de política que permitam um acesso melhor às frutas, verduras e legumes para a população? Essa sua pergunta é muito importante, porque esse ano a ONU está trabalhando o fórum, né, o Food System Summit, que é um encontro sobre sistemas alimentares. Então, tudo isso ele está dentro de reformular o nosso sistema alimentar. O que é o sistema alimentar? Desde a produção, produzir localmente para consumo local, né, com situações mais próximas, né, tanto do produtor quanto do consumidor final, diminuir o desperdício de alimentos, fazer com que as pessoas tenham acesso a alimentos nutritivos e alimentos de verdade. Isso é muito importante colocar, porque nós acabamos, por conta do dia a dia, das correrias, aquele sistema de que a gente acorda de manhã já atrasado, sai correndo para ir para o trabalho, não temos nem tempo de almoçar, chegamos à noite. Então, isso faz com que nós, aquela famosa história, a gente acaba desembrulhando mais e descascando menos, porque descascar dá trabalho. É mais fácil desembrulhar alguma porcaria que a gente compra no supermercado,
que são aqueles alimentos que não são alimentos, vou parar de chamar de alimentos, aquelas coisas ultraprocessadas, né, que só têm elementos químicos, mas que matam a fome. A gente come aquele troço e a gente sente, pô, não estou sentindo fome, porque meu estômago está forrado, está cheio. E isso é feito com várias famílias, em várias partes do Brasil. E aí faz com que as pessoas tenham males e mais males e mais males, e depois não sabem por que elas estão tendo determinadas alergias, determinados problemas de saúde. E é aquilo, os nossos problemas de saúde vêm daquilo que a gente ingere, daquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Quando a gente começar a entender, né, que como é que é o que a gente começar a entender que a gente tem que repensar melhor os alimentos que nós consumimos e que aquilo ali é uma questão de saúde pública, uma questão de saúde, né, dos nossos filhos, né, de todo mundo da nossa família, a gente vai começar, inclusive, a diminuir os custos do sistema de saúde. O SUS ele vai diminuir os custos dramaticamente quando a gente investir em políticas públicas para que as pessoas entendam. Porque aquilo que eu falei, Dília, as pessoas elas são vítimas de uma situação, elas não são culpadas. O que a gente precisa é orientá-las, mostrar para elas que vale muito mais a pena a gente pegar 1 ou 2 vezes por semana e nós irmos na feira pública, daquelas com os produtores de orgânicos, né? Vale até mais a pena pagar um pouquinho mais por aquele produto que não tem aquele monte de veneno e que é comida de verdade. Então, frutas, verduras e legumes são essenciais para o desenvolvimento humano. E a gente esqueceu durante muito tempo. Nos Estados Unidos, por exemplo, durante muito tempo, quando mostravam um ovo, diziam de onde vem o ovo, todos os meninos diziam do supermercado. Né? Ninguém tinha a mínima ideia de que o ovo vem da galinha, né? Porque nunca viram e ninguém ensina mais, tudo vem do supermercado. O leite vem do supermercado, então aquela coisa toda é começarmos a educar as nossas crianças. E aí se faz por onde? Pelo nosso querido programa de alimentação escolar, que é o melhor programa de alimentação escolar do mundo, e nós devemos defendê-lo com unhas e dentes para que ele consiga continuar se aprimorando. Eu acho que é uma questão muito contextual, né, doutor Daniel, como o senhor colocou, assim, até a nossa visão de sociedade, de desenvolvimento social e econômico, que está voltada para essa questão da rapidez no preparo, de um tempo curto de consumo do alimento, de praticidade, de ter mais tempo para eu voltar para o trabalho, ou até para eu me deslocar para o trabalho, na ida, na volta. Então, tudo está muito relacionado a essa questão desenvolvimentista, né? E aí a gente acaba vendo que a alimentação entra também nesse mesmo contexto e acaba se dedicando um pouco menos, desenvolvendo uma cultura que já não se dedica tanto a preparar, escolher, selecionar os alimentos, saber de onde eles vêm, ou às vezes até buscar um espaço para eu plantar alguns alimentos, dependendo do espaço que eu tenho também disponível para isso, né? Então, acho que está tudo muito conectado com essa fala toda que que você vem trazendo aqui. E com relação ao desperdício, né? O que a gente pode falar sobre isso? Como é que está essa questão no Brasil hoje? É uma questão só do Brasil? Tem isso em outros países do mundo também? Como que o Programa Mundial enxerga essa questão? A questão do desperdício ela está intrinsecamente ligada, né, para o futuro. A gente só vai conseguir chegar num mundo sem fome se a gente diminuir drasticamente o desperdício de alimentos no mundo inteiro. O mundo inteiro ele desperdiça muito alimento. Hoje está em torno de mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos. A gente nem tem noção do que seja isso, né? Mas vamos falar do Brasil. O Brasil, que é onde a gente pode agir, que é onde nós estamos, né? Agir politicamente. O Brasil ele desperdiça todos os anos, as últimas estatísticas apontam em torno de 26,3 milhões de toneladas de alimentos que são desperdiçados aqui no Brasil. O próprio início aí, quando mostrou ali onde que são desperdiçados. Vocês veem que metade desse desperdício na hora do transporte. Não tem desperdício na colheita, mas metade é desperdiçado no transporte. Por quê?
que nosso transporte de alimentos ainda é feito por rodovias, e as nossas rodovias não são adequadas ao transporte de alimentos. Então, tudo isso faz com que... E alimento melhor transportado através de ferrovias. O mundo inteiro utiliza ferrovias para transportar alimentos. Nós ainda estamos na época da rodovia. E os caminhões, eles não foram feitos para transportar os alimentos como frutas, verduras e legumes, que chegam todos quebrados. Ainda são aquelas caixas, né? Quem vai na Ceasa sabe como é que funciona. E as pessoas, às vezes o alimento está bom para o consumo, mas a pessoa não compra porque ele está machucadinho, né? E aí o que acontece? O feirante joga fora, né, o alimento que poderia servir para matar a fome de muita gente. Hoje, o custo desse desperdício de alimento aqui, só aqui no Brasil, ele é calculado em 100 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, se a gente pegasse o custo equivalente dos alimentos que nós desperdiçamos todos os anos, daria para pagar para toda essa população, 50, 60 milhões de pessoas, essa renda emergencial, né? Ou seja, já teríamos de onde tirar o recurso para a renda emergencial. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Não é possível que nós estejamos jogando 100 bilhões de reais na lata do lixo todos os anos. Não é possível que nós estejamos desperdiçando 23 milhões de toneladas de alimentos. Por quê? Cada vez que a gente fala de alimento, a gente está falando de água, que foi necessária para plantar, a gente está falando de energia, que foi necessária para utilizar as máquinas, a gente está falando de trabalho das pessoas, né? E principalmente da terra, que foi gasta, foi utilizada, a terra também gasta, né? E foi utilizada para produzir esses alimentos que a gente joga no lixo. Então, veja se tem cabimento, nós, no ano de 2021, 21º século, a gente ainda tendo que falar que 1/3 do que a gente produz no país, a gente joga fora, né? Então, como é que a gente vai ter realmente um país desenvolvido com todas as políticas funcionando se a gente ainda não cuida do desperdício de alimentos, que é algo básico? Então, o que você falou é extremamente importante. O desperdício de alimentos está na pauta do dia e vai ser um dos debates no summit que vai acontecer, no encontro que vai acontecer agora em setembro das Nações Unidas sobre sistemas alimentares. Bom, então, na verdade, são várias, não são nem duas pontas, né? São vários eixos, várias etapas da cadeia, desde a produção até o consumo, onde ocorre o desperdício, né? Claro que a gente precisa educar as pessoas para, em casa, o consumidor reduzir o seu desperdício, mas a gente também precisa dessas políticas mais fortes atuando em outras áreas, ou seja, a gente tem desperdício, tem dificuldade no acesso e tem dificuldade culturalmente de inserir esses alimentos na nossa alimentação, no nosso dia a dia, né? A gente tem bastante desafios, mas felizmente a gente tem essa produção que nos atende, poderia nos atender muito bem, se a gente conseguisse enfrentar um pouco esses desafios, né? Então, sobre a questão de uma ou algum eixo de uma política pública que o senhor pudesse citar para a gente, que o senhor considerasse fundamental assim, para a gente retomar as ações de busca pela segurança alimentar e nutricional no Brasil, reduzir a insegurança, melhorar o acesso realmente a uma alimentação mais saudável, com alimentos básicos e de qualidade. Bom, a base da economia de qualquer país são os agricultores familiares. Quando a gente chama de agricultor familiar, é aquele pequeno agricultor que tem 1, 2 hectares de terra, que a sua família trabalha na terra e que eles consomem uma parte e depois eles comercializam a outra parte. Eles não têm uma renda muito grande, mas é o suficiente para que eles se mantenham e continuem produzindo na terra e continuem se desenvolvendo. Hoje, no Brasil, nós temos em torno de 4,5 milhões de famílias que têm o DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, que são consideradas agricultores familiares. Se você calcular que cada família tem, em média, 5 pessoas, então você vê que são quase 25 milhões de pessoas que trabalham na terra e que são agricultores familiares. Então, é muito importante que essas pessoas elas não têm uma poupança, elas vivem daquilo. Então, quando você fala em política pública, eu vou aqui mencionar políticas públicas importantíssimas que foram criadas e que agora precisam ser reativadas com força. Uma é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa extremamente importante que compra alimentos dos pequenos agricultores familiares
Para quê? Para hospitais públicos, para forças armadas, né, para creches públicas, para todo o trabalho, restaurantes populares, ou seja, todos aqueles trabalhos de políticas públicas que necessitam de alimentos, eles compram dos pequenos agricultores familiares, e isso é muito importante para o pequeno agricultor familiar. Não é muito que ele vende, cada família vende muito pouco, mas para eles aquilo ali é o básico para que eles continuem produzindo. Então, esse programa tem que voltar a voltar com força os orçamentos, porque não adianta falar que o programa é bom se o orçamento, quando é aprovado, ele é pequeno. Ele já teve mais de R$1 bilhão de orçamento, hoje o orçamento é menos de 100 milhões, é menos de 10% do que foi no passado. Outro programa que eu diria também para você, que é um programa de público, que é o programa de cisternas, que ajuda os agricultores, agora no tempo da seca, né, e no tempo de chuva, ele colhe, pega, utiliza a água da chuva, guarda, e na época da seca utiliza aquela água, né, para continuar fazendo a sua produção. Cisternas são muito, muito, muito baratas, né? E o programa praticamente mingou também, diminuiu muito o número de cisternas que ajudaram os agricultores ao longo dos anos. A questão do Pronaf, né, que é o financiamento para que eles comprem sementes, insumos, também precisa ser revigorado, porque eles precisam de financiamento para poderem fazer a sua produção de cada ano. Sem falar do nosso querido programa de alimentação escolar, que deve se continuar pelo menos 30% comprando direto do agricultor familiar. Nós temos vários locais que conseguiram e vários locais que até hoje não chegaram aos 30%. Temos locais que já são 100%, que compra todo do agricultura familiar para fazer alimentação escolar. Então, o que a gente precisa é continuar cobrando, porque isso é uma lei, né? E se ela não está sendo cumprida, é uma lei que está sendo descumprida. Então, nós temos que continuar cobrando dos nossos agentes públicos que eles cumpram a lei e que comprem pelo menos 30%. Se comprarem mais, muito melhor, né? Continuem comprando. Então, só agora aqui eu falei algumas políticas públicas, são políticas públicas que ajudam o pequeno agricultor familiar. Por que eu falo tanto do pequeno agricultor familiar? Porque o pequeno agricultor familiar, ele é a maior vítima da fome. Onde tem fome, muitas vezes é no campo. Por quê? Porque eles não conseguem produzir, eles não tiram dali o seu sustento e não tem dinheiro. Então, e lá não tem quentinha, não tem igrejas, não tem sociedade civil ajudando. No campo é muito longe. Então, eles realmente passam fome. Eles são vítimas, mas eles também são os heróis, porque quando eles estão produzindo e eles estão satisfeitos trabalhando no campo, eles vão produzir o quê? As nossas frutas, verduras e legumes que chegarão nos nossos pratos, nas nossas cidades. Então, graças a eles é que nós temos tudo isso. Quem produz fruta, verdura, legume, ovos, queijo, são os agricultores familiares menores. São eles que fazem a nossa querida comida de verdade, que vai salvar nossas vidas e fazer com que a gente tenha um futuro mais saudável. Os programas como o PAA são programas muito inteligentes, né? Porque é realmente unir uma necessidade de um lado de quem está produzindo e precisa escoar o que não consome, né? Ali, o seu pequeno excedente, fomentar esses circuitos curtos, né? E também alimentar com alimentos saudáveis, de qualidade, produzidos localmente, né? Como a alimentação escolar, como um hospital poderia também, os hospitais públicos já têm algumas iniciativas nesse sentido, né? Restaurantes comunitários, as Forças Armadas e aí uma infinidade de outros setores. Quando o senhor comentou também sobre a alimentação escolar, né? A gente também tem trabalhado, tentado fortalecer, além da aquisição de gêneros da agricultura familiar, esse aumento na oferta das frutas, legumes e verduras também nas cantinas escolares, né? Tanto nas escolas públicas, onde houver, como nas escolas particulares. Então, no DF, a gente tem a nossa legislação distrital, né? A Lei 5142 de 2013, que determina que toda cantina deve ofertar diariamente 2 tipos de fruta da estação aos estudantes. A gente no Brasil, infelizmente, não tem uma legislação nesse sentido que também nos fortaleça, né? Eu lembro que quando eu trabalhei no Ministério da Saúde, em 2010, também um pouco de forma pioneira, a gente construiu uma portaria que incentivava o consumo de frutas e hortaliças nas escolas, que buscava dar orientações sobre educação alimentar e nutricional nas escolas, qualificar melhor as cantinas escolares, mas ela não tinha força de lei. A gente
tem muitos interesses contrários, infelizmente, para poder, no setor de ultraprocessados, principalmente, né, para poder aprovar uma lei assim em âmbito nacional. Mas, felizmente, já tem algumas estratégias locais, né? Florianópolis, por exemplo, foi uma das primeiras cidades a ter uma lei municipal com relação a isso, o DF tem hoje. O senhor saberia citar mais algum exemplo de lugares, tanto no nosso país como em outros países, que têm trabalhado essa questão de melhorar a qualidade da alimentação escolar também nas cantinas? Essa é uma pergunta bem instigante, porque, na realidade, me levou ao ano de 2009, eu ainda era, naquela época, presidente do FNDE, que é o que faz a lei da alimentação escolar. Então, naquela época, a gente conseguiu aprovar a lei da alimentação escolar, que ela colocava exatamente que a alimentação escolar não poderia mais ser utilizada bebidas açucaradas, gasosas, aquela história toda, né? Os sucos também açucarados, os embutidos, ou seja, nós estávamos com aquela lei que foi muito difícil de ser aprovada, mas nós já estávamos ali tentando mostrar que o governo federal não iria dar dinheiro para comprar alimentos que não são alimentos, né, para as escolas. Então, aquilo ali foi extremamente importante, porque quando começou a funcionar, as escolas públicas começaram a ter alimentos mais saudáveis do que os meninos e meninas das escolas privadas. E aquilo chamou a atenção das mães e pais de meninos e meninas de escolas privadas, que começaram a exigir das escolas privadas que as cantinas não vendessem mais esses tipos de alimentos, né, lá dentro da escola. Então, se você, aqui mesmo no DF ou outros lugares do Brasil, eu visitei e vi muitas escolas privadas nos quais a própria cantina começou a se adequar à alimentação saudável, fazendo com que uma coisa, ou seja, uma política pública, ela acabou viralizando, vamos utilizar a palavra, nas escolas privadas, que não precisam atender aquela norma, mas, ao mesmo tempo, as famílias começaram a exigir. Uma coisa que é muito importante é o poder da população. Quando a população entende e ela exige, a indústria tem que se adequar, senão ela some, senão o produto dança. Então, é a população que vai dizer o produto que ela quer, não é o outro lado. O outro lado não tem o poder de querer colocar goela abaixo aquilo que para eles é muito melhor. Quando isso acontece, né, essa revolução acontece quando as pessoas começam a entender que a alimentação saudável é extremamente importante para a saúde. Não é uma questão de estética só, porque muitas vezes a gente ficou só com aquela história de estética, vou ficar bonitinha, vou não sei o quê. Não, é uma questão de saúde, né? Então, a gente tem que começar a olhar que a boa alimentação para que nós tenhamos uma saúde e evitemos todas as doenças relacionadas com a má alimentação. Hoje, vários países do mundo já estão fazendo esse tipo de articulação. Não existem leis, isso eu te falo porque é muito difícil aprovar lei por conta dos lobbies e de toda a situação que existe, não só no Brasil, como qualquer parte do mundo. É aquela história, deixe com que o consumidor final decida, né? A liberdade de escolha. Então, já que há liberdade de escolha, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar para as pessoas que é muito melhor que elas comprem comidas mais saudáveis e parem de gastar o seu rico dinheirinho com essas porcarias que existem nas prateleiras de supermercados. Então, quando elas começarem a se conscientizar disso, tudo mais vai vir junto, né? Hoje, vários países do mundo, eu vou me lembrar de por exemplo, o Peru. Nós acabamos de fazer um evento com o Peru, no qual o Peru, que tem um programa de alimentação escolar, mas ele é um programa meio que terceirizado e com aquelas histórias que a comida já vai na caixinha, em box, com tudo já meio que processado para as crianças. E agora eles estão querendo mudar isso. Eles estão querendo fazer exatamente isso, ligar os pequenos agricultores familiares com frutas, verduras e legumes para as escolas. Então, nós fizemos
um webinar com eles há pouco tempo atrás, no qual nós colocamos o governo brasileiro, colocamos vocês para mostrarem o que era, e o governo do Peru também interessadíssimo, tirando todas as dúvidas, como fazer a compra, como fazer a política pública. Ou seja, essas políticas que o Brasil fez estão se dinamizando para vários e vários países do planeta. E eu diria também que hoje, tanto a FAO quanto o PMA, o Programa Mundial de Alimentos, também estão hoje trabalhando o consumo de comidas de verdade, comidas produzidas localmente por pequenos agricultores, mais frutas, verduras e legumes nos pratos. Exatamente, o pioneiro disso tudo foi exatamente o Brasil, através do Programa de Alimentação Escolar. Então, você veja como uma coisa puxa a outra e como que nós devemos nos orgulhar das nossas políticas públicas. As políticas públicas brasileiras foram trabalhadas a muitas mãos, a muitos cérebros, muitas pessoas trabalharam no desenvolvimento dessas políticas. Algo que eu gosto de dizer sempre, imaginem se no Brasil nós não tivéssemos um SUS, né? O que estaria... Se nós temos 500 mil pessoas hoje, mais de 500 mil pessoas mortas, tendo o SUS, se não tivesse o SUS, esse número teria multiplicado por 10. Então, imagine o quanto que o SUS ajudou, o quanto que ele ajuda, e é uma política pública, né, de saúde e que ajuda a população do Brasil. Então, nós temos que começar a defender com unhas e dentes as políticas públicas desenvolvidas, não importa por quem desenvolveu, importa que elas são de Estado, são nossas. Então, as pessoas têm que começar a trabalhar isso, discutir isso mais abertamente, em casa, na família, no bar, em qualquer lugar, discutir as políticas públicas e como aperfeiçoá-las. Exatamente. Eu estava aqui lembrando também que quando a gente falou um pouco das políticas, essas políticas que a gente precisa retomar na área de segurança alimentar e nutricional, é a questão do controle social, né, nessa área, que ele também, de certa forma, acabou sendo um pouco desmobilizado nos últimos tempos, também por força de lei, mas que, enfim, é um suporte que a gente tem e é um canal direto da sociedade se comunicando com o governo, né? Dizendo, olha só, a gente quer manter, a gente precisa desse tipo de política, a gente quer orientar localmente também a construção das políticas, né? Com diretrizes nacionais objetivas e fortes para que a gente possa construir as nossas políticas locais também. E a outra questão que o senhor falou que eu queria retomar também, com relação à alimentação ser essencial para a nossa saúde, né? A gente também, alguém comentou aqui no início, acho que foi a Juliane, que a gente tem o policy brief que vocês fizeram sobre obesidade infantil, a gente tem um número crescente no Brasil, né? Os percentuais crescentes de obesidade infantil e entre os adolescentes também. E aquela outra questão que a gente também já pontuou aqui, de crianças que não sabem reconhecer os alimentos naturais, onde eles vêm, os nomes de algumas frutas, verduras e legumes, né? Principalmente crianças muito urbanas, né? Que são muito criadas na zona urbana, aquela coisa do leite que vem da caixinha, do ovo que veio do supermercado, né? Então, como que a gente faz para trabalhar? Que experiências que a gente pode também reforçar do lado da educação alimentar e nutricional, para que a gente mude um pouco essa cultura, né? Traga essas crianças para a nossa realidade e que elas entendam que aquele alimento vai fazer bem para elas, que elas podem conhecer melhor esses alimentos e consumi-los, né? Olha, Gillian, eu tive uma ideia. Vamos fazer uma postar no Twitter, alguma coisa, dizendo o seguinte, que é cringe não comer frutas, verduras e legumes. Quem sabe, assim, a nossa atual geração não comece a comer as frutas, verduras e legumes. Porque é uma questão de inteligência, não é nem de debate, é de inteligência. Já foi apontado. Eu lembro quando começou dentro de cigarro, começou a ter as propostas dizendo, olha, isso aqui mata, isso aqui não sei o quê. Deixa a pessoa comprar, mas ela sabe que aquilo ali faz mal, né? Então, isso foi muito importante para a diminuição do número de pessoas fumantes. As pessoas têm o direito ainda de decidirem o que elas quiserem. E a mesma coisa, quanto mais a gente começar a colocar, rotular os alimentos não processados, com tarja preta, com o famoso esqueletinho, isso mata, isso faz mal para a saúde. Isso já vários países do mundo fazem.
E eu não consigo entender por que está demorando tanto para isso virar, né, uma rotina aqui no Brasil. Então, imagina, eu sou do tempo, Gillian, que a gente ia no supermercado e não tinha os alimentos, era só bonito lá e não tinha escrito o que era aquilo. Né? E aí foi um debate, aquela história de você colocar os nutrientes, a classificação do alimento ali. Isso foi um debate lá atrás. Né? E tinha gente que não queria. Não, isso não, porque as pessoas têm que saber o que elas estão comendo, elas têm que saber o que elas estão ingerindo. E hoje é a mesma coisa, se aquilo ali é rico, e é muito rico em açúcar, aquilo ali vai levar à obesidade, como a gente falou, né? As crianças, elas ficam hoje, elas se movimentam muito menos, tem que ter duas vertentes, voltar a se movimentar mais, fazerem mais exercícios e, ao mesmo tempo, terem uma alimentação mais saudável. Porque, às vezes, passa o dia inteiro na frente do computador, agora até com aulas na frente do computador, e depois continuam, e comem ali, na frente do computador, alguma porcaria, alguma bolacha, algum troço desses, né, que acabam, que alguém dá, né, junto com aquele famoso suquinho de caixinha, que é puro açúcar. Então, se a gente não começar a falar, né, e tem que expor isso aí, né, que isso mata, isso faz mal, e que isso vai te levar a doenças no futuro que vão te levar, pode ser até a óbito. Né? E quando as pessoas entenderem isso, elas vão, eu acho que a ficha uma hora cai. Né? E as pessoas começam a se dar conta da importância da alimentação. Eu vou te contar um caso. Eu sempre viajei por conta de trabalho e tudo para os Estados Unidos. E lá tem aqueles restaurantes, supermercados grandes, Walmart. E, de início, o Walmart, frutas, verduras e legumes ficava escondido lá atrás. E orgânico, você tinha que perguntar onde é que tem alguma coisa orgânica. Hoje, quando você entra no supermercado, à direita já está de cara, produtos orgânicos e várias prateleiras de fruta, verdura, legume, de todo tipo. O americano não comia isso. Tá? E agora, até eles, né, se deram conta, né? E isso que eles não têm grandes campanhas, que é meio que proibido essas campanhas de esclarecimento. Mas se até eles se deram conta de que o caminho é esse, imagina aqui no Brasil que nós temos as campanhas, nós temos o nosso guia de alimentação, nós sabemos nas escolas o que pode, o que não pode, então nós temos o caminho livre para que nós sejamos uma sociedade melhor nutrida, né? E que terá menos problemas de saúde no futuro. Nós podemos ser o exemplo, o carro-chefe, a locomotiva desse trem que vai levar o país para o futuro. Bacana, muito legal essa sua visão, doutor Daniel. Eu trabalho na vigilância sanitária, né, no DF, e a gente realmente defende muito a questão do rótulo, né, de como ele tem que ter informações corretas, completas e adequadas para as pessoas poderem ter essa possibilidade de escolha, né? A gente sabe que as escolhas têm muito mais fatores envolvidos, a questão do acesso, da cultura, a publicidade, que interfere muito especialmente nas escolhas das crianças e adolescentes, né? Então, a gente entende o rótulo de alimentos, inclusive, como um campo de batalha, né? A gente fala que ele é um campo, porque existem informações que precisam estar lá e outras que não precisam, né? Então, é o nosso sonho ver efetivada realmente a resolução da Anvisa, que só recentemente foi aprovada e ainda tem 2 anos para entrar em vigor, e depois mais o prazo de adaptação para as empresas, mas uma hora ela vai entrar em vigor e a gente vai ter os alertas relativos à composição nutricional dos alimentos no rótulo, né? As meninas estão me lembrando aqui, tem algumas perguntas no chat, no YouTube, nos canais onde a gente está transmitindo o bate-papo. Vamos tentar ver se a gente consegue falar um pouco aqui. Tem uma questão relativa ao uso de agrotóxicos, né, em frutas, legumes e verduras, então tem sempre muito esse questionamento, né? É melhor a gente comer produtos com agrotóxicos ou não comê-los? Como é que a gente pode enfrentar essa questão das pragas? Como é que a gente pode trabalhar assistência técnica rural, como, por exemplo, tem o trabalho da Emater DF, né, que faz nesse sentido para buscar um uso racional, um uso mais ponderado e adequado de produtos no campo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Acho que é nesse sentido, doutor Daniel.
Isso é uma questão extremamente, que é um debate, né? As pessoas começaram a usar, é uma desculpa, não vou comer fruta, verdura, legume, porque está cheio de agrotóxicos. Mas, ao mesmo tempo, basta você chegar e entrar ali na internet, no YouTube, e dizer como limpar as frutas, verduras e legumes, vocês vão ver milhares de vídeos ensinando que você pode botar essas frutas, né, descascar, botar dentro de um banho, uma espécie de banho-maria, para tentar tirar um pouco do agrotóxico. Tem agrotóxico, tem muita gente que produz e utiliza muito agrotóxico. O que a gente tem que fazer para resolver esse problema de uma vez por todas? Mostrar que o alimento agroecológico ele é muito melhor, muito mais saudável, apesar de que, mas como é que eu faço? Existem alguns defensivos caseiros que podem ser trabalhados e que as próprias Emater já estão trabalhando e ajudando os pequenos agricultores a criarem esses defensivos. Porque, por incrível que pareça, o próprio veneno ele é caro, ele custa dinheiro. O agricultor familiar, às vezes, nem usa porque ele não tem dinheiro para comprar, né? Porque realmente é caro. Além de tudo, a gente ainda paga, os produtores ainda pagam caro pelo defensivo agrícola. Está na hora de começarmos a pensar também, não uma forma, isso foi um agricultor que falou para mim e que eu comecei a me dar conta. A gente sempre trabalha uma forma de combater a praga. E a gente tem que começar a olhar pelo outro lado, começar a trabalhar uma forma de nós termos os alimentos, né, nos quais a praga não chegue naquele alimento. Então, existem várias formas de você começar a trabalhar. E isso tem hoje, a própria Embrapa está trabalhando isso muito, porque o futuro vai ser os alimentos agroecológicos, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Né? O futuro ele já é um presente, né? A gente está caminhando para esse caminho, para que a gente tenha alimentos agroecológicos, alimentos mais saudáveis, sem uso de defensivos agrícolas. Eu acho que o mundo está caminhando e vai caminhar por esse caminho. E uma coisa importante, Gillian, a indústria de alimentos, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu participo de eventos com os próprios diretores de indústria de alimentos. Né? E eles sabem disso. Então, eu falo sempre, aquele que não se adaptar às exigências do consumidor final vai ficar para trás. Vocês não vão ter mais espaço. Não adianta vocês relutarem e lutarem para que as pessoas continuem consumindo a porcaria que é feita, né, de uma forma como ainda existe hoje. Não vai diminuir. E isso aconteceu, inclusive, com os produtores de tabaco. Eles começaram a produzir outros tipos, né, de produtos, porque aquilo ali começou a diminuir bastante ao redor do mundo. Então, isso vai acontecer, porque a indústria vai se adaptando desde que o consumidor comece a exigir. Cada vez que você exige, eu não vou comprar produto que não esteja certificado, que não tenha veneno. Não vou. No próprio supermercado, o próprio Pão de Açúcar, para outros supermercados, eles já têm isso. Né? E você começa, não, esse aqui não tem certificação, eu vou comprar daquele ali que tenha. Ou, se você quer comprar realmente, vá no produtor local. Está cheio de produtores locais, está cheio de grupos de WhatsApp que te levam frutas, verduras, legumes orgânicos, em casa, inclusive. Então, é só procurar. Hoje em dia, a gente consegue tudo através da internet. Procurem, vejam aqueles que estão produzindo, né, agroecologicamente, produtos realmente sem uso de agrotóxicos, e comprem deles. Então, quando as pessoas verem, hoje estão vendo, quem mais vende são todo mundo que produz, né? O agroecológico está conseguindo vender quase tudo. Então, aqueles que não produzem estão começando a querer que eu vou ter que me adaptar, senão eu não vou vender a minha produção. Então, tudo faz parte de um jogo. E esse jogo, quem manda é exatamente o consumidor final, nós. Então, nós temos que mandar no jogo, dizer eu quero assim, é assim que eu quero e é assim que vai ser. E o dia que a gente se der conta da nossa força, né, a gente vai ter muito mais poder, a gente vai ficar muito mais empoderado até para ditar os rumos da indústria de alimentos do país e do mundo. É verdade. Doutor Daniel, a gente está recebendo muitas perguntas aqui pelo chat no YouTube, né, nos canais do YouTube, as meninas estão me passando aqui também, mas a gente sabe que o senhor também tem um outro evento importante daqui a pouco, né, então até para ajudar a divulgar, que é um webinar de lançamento da agenda de trabalho do Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras no Brasil,
que é um evento da OPAS, né, em parceria com o Ministério da Saúde também, com o governo federal. Mas estamos muito gratos aqui pela sua participação, foi muito importante para a gente nos ajudar a divulgar esse tema, e também nos deixou bastante contentes a divulgação da experiência do Fórum das Cantinas e da lei do DF, né, no material de vocês, no Policy Brief. Nos orgulha bastante e nos mostra um desafio bastante grande também adiante, porque a gente também precisa fazer toda a parte da fiscalização, recebimento de denúncias da população e contar com esse engajamento também dos donos de cantinas e de toda a comunidade escolar, dos pais, dos alunos, para que a gente possa ir modificando os nossos hábitos, né, inserindo as frutas, legumes e verduras na nossa alimentação de uma forma prazerosa, de forma sentindo que isso realmente contribui para a nossa saúde, que isso faz parte de uma política pública que quer nos ver com mais saúde, né? Então, queria novamente lhe agradecer em nome do grupo todo, prestar alguns outros agradecimentos aqui ao apoio da Sumara, da Secretaria de Saúde, nos bastidores, e agradecer também a assessoria de comunicação da Secretaria de Educação, dizer que foi uma honra trabalhar com vocês aqui também, agradeço a Shirley pelo convite, pelo apoio todo, e que a gente espera poder contar com o senhor também em outras oportunidades para continuar debatendo tantos temas que a gente tem, né, no âmbito da segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável. Muito obrigada, doutor Daniel, pela sua participação. Obrigado, Gillian. Eu que agradeço a participação, o convite para estar aí com vocês, né? E todo esse pessoal que você já nominou. Eu queria também agradecer o Jimmy, o nosso intérprete, que está ali, eu estou vendo, né? Esse mais de hora aqui interpretando não é fácil, né? Mas é muito importante a inclusão de todas as pessoas, né? Para que a gente possa trabalhar esse tema. Eu acho que é possível. Uma coisa muito importante, Gillian, a gente não pode perder a esperança de que nós teremos um país e um mundo melhores. Isso eu tenho certeza que vai acontecer, é inevitável, desde que a gente trabalhe a mudança a partir de nós mesmos. Sabe aquela história? Quem quer mudança, todo mundo quer. Quem quer mudar? Ninguém quer. A gente tem que começar a mudar a nossa forma de ver o outro, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de atuar no dia a dia. Parar com dogmas, com preconceitos, isso não leva a absolutamente nada. A única coisa que a gente leva é aquilo que a gente faz de bem ao próximo. Então, vamos parar de julgar, vamos tentar ajudar. Tira a palavra julgar do teu vocabulário e começa a ajudar um pouquinho mais o próximo, seja ajudando aquele que agora tem fome, ou seja, ajudando as pessoas a pensarem melhor as políticas e um país diferente, um mundo diferente. Eu tenho certeza que nós estamos caminhando para esse mundo, né, que todos nós almejamos, né, um mundo no qual nós não tenhamos tanta desigualdade, tanta gente sofrendo, que nós tenhamos pessoas mais humanas e que trabalhem pensando em ajudar o próximo. Eu tenho certeza que esse momento vai chegar, mas ele só vai chegar se a gente, cada dia que a gente acordar, olhar no espelho e dizer: hoje eu vou ser melhor do que ontem, amanhã eu vou ser melhor do que hoje, né? E tentar mudarmos os nossos problemas, fazer um trabalho interno. É difícil, mas é possível, a gente consegue. Então, eu queria só chamar todas e todos que estão nos assistindo a pensarem sobre isso, a tentarmos sermos seres humanos melhores. Só assim que a gente vai ver a mudança que a gente quer para o mundo a partir do momento que a gente mudar internamente as nossas mentes, né? Então, agradeço, Gillian, o momento que vocês convidarem, com certeza eu arrumo minha agenda e eu vou estar com vocês novamente, tá? Vocês fazem um trabalho maravilhoso e que deve continuar. Vocês são a essência do Distrito Federal e de todas as pessoas que amam, né, essa capital do país, e que vai ser sempre um exemplo e a locomotiva do restante de exemplos, de bons exemplos para o restante do país. Parabéns pelo trabalho e vamos juntos. Que bacana, muito obrigada pelas suas palavras, nos animam a seguir adiante aí com os desafios. Obrigada a todos que participaram,
Convido a todos a acessar os materiais que a gente vai continuar disponibilizando nos canais da Secretaria de Educação e dos demais parceiros. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e até a próxima.